Jesus me segura na minha jornada, não me deixes cair. A luta é pesada, eu já estou na estrada, confio em ti. Eu não tenho medo, em tudo percebo que estás sobre mim. Eu vejo na estrada espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. Eu vejo na estrada espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. Jesus que me ama, tirou-me da lama, fez tudo por mim. Me deu vida eterna, Jesus me governa, eu creio assim. O crente não cansa, tem esta esperança e vive assim. Eu vejo na estrada espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. Eu vejo na estrada espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. Meus amados e queridos irmãos, prezados ouvintes da Palavra do Senhor, vos cumprimento com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Vivendo a Palavra. É o nosso projeto, é a nossa viagem pela Palavra de Deus, livro por livro, capítulo por capítulo, para a nossa edificação espiritual e para a salvação das almas. Deus abençoe, querido irmão, querida irmã, você que tem sido parceiro, você que tem nos ajudado nesse projeto, levando adiante os nossos áudios, compartilhando com mais pessoas, você que também tem divulgado essa programação aqui pela web rádio, pela JF Gospel. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado pela parceria, pois juntos somos mais fortes. Podemos alcançar mais pessoas antes que o Senhor Jesus volte para buscar a sua igreja. E nós sabemos que isso vai acontecer a qualquer momento. Muito bem, meus amados irmãos, a nossa leitura de hoje é Jeremias capítulo 44. Se você puder, onde você estiver, abra sua Bíblia comigo para juntos lermos mais esse capítulo da Palavra de Deus. Neste mundo, todo mundo tem problemas. Eu tenho o meu, você também tem o seu. Resolver por mim, me ajude em oração e eu vou orar por ti. O meu problema, Deus vai resolver por mim, me ajude em oração e eu vou orar por ti. O meu problema, Deus vai resolver por mim, me ajude em oração que eu vou orar por ti. Se é difícil, solução em teu problema. Muito bem, meus amados, vamos ler a palavra do Senhor, Jeremias capítulo 44, versículo 1.
Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes da terra do Egito, que habitavam em Migdol, e em Táfnis, e em Nofe, e na terra de Patros, dizendo, verso 2, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vós vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá, e eis que elas são hoje um deserto, e ninguém habita nelas. Verso 3, por causa da sua maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que eles nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Verso 4, e eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer, ora, não façais essas coisas abomináveis que aborreço. Verso 5, mas eles não deram ouvidos, nem inclinaram os ouvidos, para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a deuses estranhos. Verso 6, derramaram-se, pois, a minha indignação e a minha ira, e acenderam-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E elas tornaram-se em deserto e em assolação, como hoje se vê. Verso 7, agora, pois, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, por que fazeis vós tão grande mal contra a vossa alma, para desarraigardes ao homem e à mulher, à criança e ao que mama do meio de Judá, a fim de não deixardes ali resto algum? Verso 8, irando-me com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrastes para lá peregrinardes, para que a vós mesmos vos desarraigueis e para que sirvais de maldição, de opróbrio entre todas as nações da terra? Verso 9, esqueceste já as maldades de vossos pais e as maldades dos reis de Judá, e as maldades das suas mulheres, e as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres, que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Verso 10, não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Verso 11, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que eu ponho o rosto contra vós, para mal, e para desarraigar a todo o Judá. Verso 12, e tomarei o resto de Judá que pôs o rosto para entrar na terra do Egito, a fim de lá peregrinar. E ele será todo consumido na terra do Egito. Cairá a espada e de fome morrerá. Consumir-se-ão, desde o menor até o maior. A espada e a fome morrerão, e serão uma execração, e um espanto, e uma maldição, e um opróbrio. Verso 13, porque visitarei os que habitam na terra do Egito, como visitei Jerusalém, com a espada, com a fome, com a peste. Verso 14, de maneira que não haverá quem escape, e fique da parte remanescente do Judá, que entrou na terra do Egito, a fim de lá peregrinar, para tornar à terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma voltar e habitar lá, mas não tornarão, senão os que escaparem. Verso 15, então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo, verso 16, quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Verso 17, antes certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá
e nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão, e andávamos alegres, e não vimos mal algum. Verso 18. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo, e fomos consumidos pela espada e pela fome. Verso 19. Quando nós queimávamos incenso à Rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, fizemos-lhes bolos para adorar e oferecemos-lhes libações sem nossos maridos? Verso 20. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres, e a todo o povo que lhe havia dado esta resposta, dizendo, verso 21, porventura não se lembrou o Senhor, e não lhe subiu ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos príncipes, como também o povo da terra? Verso 22. De maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometestes, pelo que se tornou a vossa terra em deserto, e em espanto e em maldição, sem habitantes, como hoje se vê. Verso 23. Visto que queimaste incenso e pecaste contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, vos sucedeu este mal, como se vê neste dia. Verso 24. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres, ouvi a palavra do Senhor, vós todo Judá que estáis na terra do Egito. Verso 25. Assim fala o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, dizendo, vós e vossas mulheres não somente falastes por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo, certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmaste os vossos votos e perfeitamente cumpriste os vossos votos. Verso 26. Portanto, ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá que habitais na terra do Egito. Eis que eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome pela boca de homem de Judá em toda a terra do Egito, dizendo, vive o Senhor Jeová. Eis que velarei sobre eles para mal e não para bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito, a espada e a fome, até que se acabem de todo. Verso 28. E os que escaparem da espada tornarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para peregrinar ali, se subsistirá a minha palavra ou a sua. Verso 29. E isto vos servirá de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Verso 30. Assim diz o Senhor, eis que eu entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Eu era triste, muito triste, sem vigor. Vivi perdido
minha vida, o seu sangue derramou. Sim, é verdade, Jesus Cristo tem poder, Ele pode te salvar, é somente nele crer. Sim, é verdade, Jesus Cristo tem poder, Ele pode te salvar, é somente nele crer. Eu era triste, muito triste, sem vigor, vivi perdido neste mundo enganador, até que um dia alguém de Cristo me falou que Ele deu a sua vida para dar vida à minha vida, o seu sangue derramou. Sim, é verdade, Jesus Cristo tem poder, Ele pode te salvar, é somente nele crer. Sim, é verdade, Jesus Cristo tem poder, Ele pode te salvar, é somente nele crer. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nós lemos o capítulo 44 aqui do livro de Jeremias. Para a nossa meditação do dia de hoje, eu quero reler com você o verso de número 25. Assim fala o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, dizendo: Vós e vossas mulheres não somente falaste por vossa boca, senão também o fizeste por vossas mãos, dizendo: Certamente cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Perfeitamente confirmaste os vossos votos e perfeitamente cumpristes os vossos votos. Do céu eu vou morar, com meu Jesus, vou habitar, eterna luz, sim lá no céu, sim com Jesus, vou desfrutar. Grande alegria quando eu no céu chegar, pra sempre adorar ao meu Jesus, meu Redentor. Com eterna alegria a Jesus eu vou louvar, estarei preparado pra no céu com Cristo entrar. Pro céu eu vou morar, com meu Jesus vou habitar, eterna luz, sim lá no céu, sim com Jesus vou desfrutar, sim com Jesus. Meus queridos e amados irmãos, ouvintes da palavra do nosso Deus, neste capítulo, Deus insiste em falar ao grupo de judeus que entrou no Egito
advertindo-o duramente e falando dos juízos que viriam sobre eles por causa da permanência deles nas mesmas práticas pecaminosas, adorando ídolos, inclusive oferecendo incenso à deusa chamada de Rainha dos Céus. Infelizmente, os judeus e suas esposas não deram atenção à mensagem trazida pelo profeta de Deus. Responderam duramente a Jeremias, dizendo que não obedeceriam à mensagem que ele havia recebido de Deus para lhes entregar. Pelo contrário, iriam continuar adorando seus ídolos, inclusive a falsa deusa Rainha dos Céus, e cumprindo os votos que as suas esposas a ela fizeram. O Senhor Deus, então, conforme o verso que relemos, responde aos judeus e às suas esposas por meio de Jeremias, dizendo que fizessem então conforme desejavam, pois já tinham determinado fazer isso. Porém, eles enfrentariam as consequências de sua escolha. Eles pereceriam igual aos habitantes de Jerusalém, pela espada, pela fome e pelas pestilências. Apenas um pequeno grupo escaparia, e isso, com certeza, para que esse grupo testemunhasse da verdade da palavra de Deus que fora dito por Jeremias. Meus amados irmãos, aprendemos neste capítulo a respeito do amor e da justiça de Deus. Deus dá provas do seu amor ao insistir com aquele remanescente de judeus, falando com eles sobre seus pecados, a fim de que pudessem se arrepender dos mesmos e assim escaparem da morte. Mas, já que eles disseram um veemente não para Deus, então o Senhor passa a manifestar sua justiça. Deus respeita a escolha deles, mas teriam de arcar com as amargas consequências daquilo que escolheram fazer. Meus queridos, hoje esse fato se repete. Deus continua falando às pessoas por meio de seus mensageiros. Uns dão ouvidos e se voltam para Deus, arrependendo-se dos seus pecados e aceitando ao Salvador Jesus. Muitos outros, porém, endurecem o coração e rejeitam a mensagem da salvação. Estes também colherão os amargos frutos de suas escolhas, cairão no abismo eterno, conforme Apocalipse 20, versículo 15. Querido amigo, querida amiga, ouvinte, e você que acabou de ouvir a mensagem do Senhor, qual será a sua escolha? Continuar no pecado e rejeitar o convite do Salvador Jesus? Ou você diz sim à mensagem do Senhor para receber o perdão de seus pecados e ter a certeza da vida eterna? Meu amigo ouvinte, não seja rebelde, não seja duro de coração, como aquele grupo de judeus que escolheu o seu próprio destino, a morte, não somente física, mas também a morte eterna. Que você possa quebrantar o seu coração neste momento e ouvir o conselho de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que todos aqueles que ouvem a sua palavra creiam em Jesus e sejam salvos eternamente. Que você possa tomar essa sábia decisão neste momento, aceitando ao Salvador Jesus Cristo. Com Cristo nós iremos lá no céu breve morar, com os anjos aleluia e se encantar ao meu Jesus. Com Cristo nós iremos lá no céu, eu vou chegar, eu chego a ter saudades desse glorioso lugar. Pro céu eu vou, eu vou morar com meu Jesus.
desfrutar. Oremos, meus queridos irmãos. Pai de bondade, graças te damos pela palavra desse dia que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o teu amor, a tua misericórdia, Senhor, são profundas. Mesmo aos corações endurecidos, o Senhor insiste a falar para que eles venham se converter e serem salvos da morte eterna. Pai querido, eu quero te rogar por essa vida que ouviu a tua palavra, está agora voltando para os teus caminhos, está agora te aceitando como Salvador. Perdoa os seus pecados, Senhor, liberta, escreve o seu nome no livro da vida, para que naquele dia estejam contigo eternamente, Senhor, no céu de glória. Pai, eu te suplico isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aceita hoje a Jesus o Salvador. Ó pecador, vem pra Jesus. Aceita hoje de Jesus o grande amor. Há tanta bênção na igreja do Senhor, que é pra mim e é pra ti, ó pecador. São muitas bênçãos dadas pelo Redentor. Elias dá a quem aceita o seu favor. Ó pecador, vem pra Jesus. Aceita hoje a Jesus o Salvador. Ó pecador, vem pra Jesus. Aceita hoje de Jesus o grande amor. Há tanta graça no convite do Senhor, que te fazemos nesta hora, pecador. Se aceitares a Jesus, o bom pastor, tu as terás, pois são promessas de amor. Ó pecador, vem pra Jesus. Aceita hoje a Jesus o Salvador. Ó pecador, vem pra Jesus. Aceita hoje. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, estamos então chegando ao final da nossa programação de hoje. Deus abençoe você que nos fez companhia em mais esse dia. Um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família em mais esse dia. Conto com você amanhã, quando estaremos aqui para lermos Jeremias capítulo 45. Que você possa estar conosco e continuar também divulgando a nossa programação. Louvado seja o nome do Senhor. Nos ajude, meu querido irmão, minha querida irmã, a alcançar vidas para o reino de Deus. Você pode fazer isso divulgando a nossa programação e também nos ajudando aí, compartilhando os nossos áudios, e assim você estará nos ajudando nesse projeto. Amém? Deus abençoe você e até amanhã na paz do Senhor Jesus. Neste mundo, todo mundo tem problemas. Eu tenho o meu, você também tem o seu.
por mim.